Isso já foi até definido pelo presidente do Cruzeiro e por mim no STJD, sabe? Nós tivemos problemas aqui. E não queremos prejudicar nem o Atlético, e acredito que o Cruzeiro também não queira mais ser prejudicado por alguns baderneiros que vão ao campo sem pensar no clube, fazer bagunça para depois a gente ser punido ajudando, inclusive, times de outros estados. Então a posição do Atlético é aquela, nós vamos, não queremos mais a torcida, isso ainda não está definido, vamos ver a definição do Cruzeiro, mas a princípio me parece que cada um vai jogar com a sua torcida e que problema nenhum, é igual para todo mundo. Ó, gente, o nosso repórter Thiago Borges está nesse momento numa reunião importante que coloca na mesa a PM com dirigentes, está definido o número de torcedores que vão participar como visitantes nos jogos de amanhã e da outra quarta-feira. Já mais informações também no Jornal da Terosa. Vamos ouvir o presidente Gilvan sobre isso. Eu ouvi do presidente do Atlético lá no STJD, quando comparecemos lá, e ele garantiu à comissão disciplinar que nunca mais, na gestão dele, o Atlético jogaria com 2 torcidas, ele ia seguir o exemplo do Cruzeiro, que vinha jogando com torcida única nos jogos do Atlético, não requisitava os 10%, e isso vinha dando certo, porque evitava conflito de torcedores. A assessoria dele exigiu, que por exigência dele, que no jogo do Atlético, o Atlético ia querer os 10%, ia exigir os 10%. Diante desse posicionamento dele, que voltou atrás, eu não posso negar à torcida do Cruzeiro o direito de ir ao estádio também. Eu também mandei a nossa assessoria lá na federação que exigisse isso também, já levaram até um ofício exigindo que eles nos forneçam os 10%. Acho que ele tentou levar vantagem, ele gosta muito de levar vantagem. Então ele tentou levar vantagem no sentido de que o presidente do Cruzeiro sempre foi tido como uma pessoa muito correta, uma pessoa que cumpre o que promete. Eu já havia prometido que não ia mais exigir ingressos para a torcida do Cruzeiro nos jogos do Atlético, principalmente no Independência, que oferece muito menos condições de segurança do que qualquer outro estádio. Então, deu para entender que os dirigentes não estão se entendendo? Eu particularmente... Quem tem razão nisso aí? Ninguém. Não existe razão. Né? Eu acho que, particularmente, quem está perdendo isso tudo é o torcedor. É o torcedor do Cruzeiro, é o torcedor do Atlético. Por quê? Porque esse clássico, esses 2 jogos deveriam ser no Mineirão. Concordo com você. Com meia-meia de torcida. Como sempre foi. Tá certo? A Polícia Militar tinha que fazer um baita de um esquema de segurança, fechar Catalão, fechar Antônio Carlos ali, né? E tudo mais. Tinha que se virar. Porque a gente tem uma avenida de uma torcida, a outra sempre da foi outra. assim também. Isso aí é histórico, essa situação. Agora, infelizmente, se você também entrar na Minas Arena, o estacionamento fica por igual, porque não tem divisão ali. Todo mundo sabe disso. Já que, infelizmente, não vai poder ser assim, eu, particularmente, eu acho que deveria ser, vamos supor, no Independência, torcida do Atlético, já que o presidente Calil quer que jogar no Independência, então deveria ser a torcida do Atlético, porque não vai ter essa divisão mais. O certo seria os 2 jogos serem no Mineirão. Eu acho, pelo que eu ouvi, se o Gilvan, que é um cara muito certo, está falando a verdade, eu acho que sim, ele, para mim, tem a razão. Por quê? O Calil, que quis jogar no Independência, não precisava disso. Deveriam ser os 2 jogos no Mineirão com a torcida dividida, meia-meia. Então, o Calil está teimando de novo, porque ele quer ganhar, é atleticano e tal, mas acho que nessa hora ele deveria deixar o coração um pouquinho de lado e ouvir a razão. E bonito está sendo Marcelo Oliveira, está sendo o Levir Coupe, que eu fiz questão de exaltar. Que você falou agora há pouco. A questão do Calil e do Gilvan se refere exatamente ao seguinte: capacidade do estádio e ingresso comercializado. 10% da capacidade é comprometida em função da margem de segurança ali que precisa ter. E então, no regulamento geral das competições, prevê a carga de 10% dos ingressos da capacidade. Mas existe também uma cláusula lá, um artigo lá, que fala se as autoridades competentes determinarem entrar num acordo, poderia. De toda forma, eu concordo com o Vibrantinho, desculpa, telespectador, eu acho que um clássico dessa grandeza, nessa oportunidade, tinha que ser no Mineirão, torcida meia-meio. Agora, não sendo, eu acho que seria um absurdo também
seria uma loucura abrir mão da força, do gogó, da paixão, da fé da torcida do Atlético, ainda que com 10% ou ainda que com 8%. Daria para chegar a isso. Não, então o Atlético, o Independência, só tem condição de ceder 8%. Então o Cruzeiro, no jogo de volta, cede 8%. O que eu acho que seria a maior loucura é não ter a torcida do Clube Atlético Mineiro nas arquibancadas num jogo decisivo. Então você falou o número aí, é 8%. É isso? 8%. Chegar nesse denominador comum. Agora há pouco. O Thiago Borges está retornando com todas as informações. Já a reportagem completa no Jornal da Terosa, mas serão 8% de cruzeirenses amanhã no Independência, cujos ingressos nem começaram ainda. E 8% então, 8% lá no Mineirão. 8% então da capacidade do estádio. Exatamente, exatamente. É isso aí. Da capacidade do estádio, ou seja, o Independência por volta de 23 mil, 8% disso. O Mineirão por volta de 62 mil, 8% disso. Porque se for de comercializados, daria. O problema, a picuinha ficou nessa diferençazinha, que é a perda que tem por causa da segurança. Porque ontem eu escutei o Coronel Machado falando sobre essa questão, que poderia resolver isso lá, né, comunicando aos clubes, olha, vamos colocar a torcida do Cruzeiro assim, tal, para resolver a Independência. Agora, gente, olha, vão ficar muito espertos, porque por muito menos, em outros clássicos que não tinha a relevância que vai ter esse de amanhã, muita coisa aconteceu. Vamos ter calma, vamos ter paz, sabe? Vamos numa boa, gente. Zé Brantinho, mas a torcida, hein, Léo? A torcida Polícia Militar de Minas Gerais já se prepara, já foi anunciado 3 mil policiais militares para dar segurança para essa partida. É a maior operação de segurança em uma partida em âmbito regional em Minas Gerais. Tomara que corra tudo bem. Eu acho que essa oportunidade é a gente mostrar respeito, civilidade, grandeza de alma e de espírito. A oportunidade é de crescermos enquanto torcedores e cidadãos.